Boa tarde, Lourdes. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de partilhar aqui algumas das suas experiências enquanto diretora da Revista Portuguesa de Educação. E eu tinha um conjunto aqui então de questões que gostaria de colocar. Em primeiro lugar, gostaria de saber um pouco como foi a sua experiência enquanto diretora da revista e a começar por lhe perguntar como é que surgiu o convite para ser diretora da revista. Em 2003, era diretora do CIED, a professora Fátima Sequeira, e não sei exatamente porquê houve alterações, ou ela foi reeleita para a direção do centro, porque não era uma nomeação, não era nomeação, na verdade, era uma nomeação, era um convite, digamos assim, feito pela direção do centro. E nessa altura, então, não sei se tinha havido mudança na direção do centro. Não era uma mudança de diretor, porque era a professora Fátima Sequeira, mas tinha havido eleições, portanto era uma renovação do centro. E nessa altura ela convidou-me para dar continuidade, uma vez que saía, não sei porque, já não me lembro, o professor Rivière de Castro, e portanto era para dar continuidade. Tinha a sua curiosidade, porque era ficar nas mãos de pessoas de letras, se calhar essa ideia de que eram pessoas de letras que saberiam lidar com a revista. E então assumi, nessa altura, 2003. E neste período, 2013 até 2013, 14, quais eram os temas predominantes? Havia alguma temática que prevalecia? Ou... Não, mas eu não sei, não consigo agrupar as temáticas. Sei que nesses 10 anos, enfim, 10 anos de direção, foi muito sensível, foi muito visível a mudança, não é? Portanto, para o fim do nosso mandato, era a educação física, as questões da educação física que predominavam. Parecia que tinha acontecido alguma coisa no Brasil, naturalmente, que estava a exigir às pessoas, ou eram as universidades com programas de educação física que começavam a ter essas existências, educação física e enfermagem. Foi nitidamente, assim, para mim, as grandes viragens naquelas temáticas mais tradicionais da revista que nós conhecíamos, aquela organização do conhecimento muito marcada, que correspondia quase aos nossos departamentos e que não colocava problemas nenhuns em arranjar parceristas, mais ou menos para o meados do mandato. Sim, meio do mandato? Sim, meio do mandato, é. Grandes mudanças começam a sentir-se por volta de 2005, eu diria, quando começam também a exigir-nos a aconselhar, porque não era uma exigência, a aconselhar que a revista tivesse em bases de dados. A Redalic aí tem uma grande importância, porque é a primeira, não, começou com a Latindex, mas a Redalic foi mais, acabou por assumir as rédeas do que era o Latindex. E então, com os critérios de avaliação que a Redalic tinha, que eram os mesmos do Latindex, adaptados em pequenas coisas, eu tenho alguns sentimentos um pouco ambíguos relativamente às revistas académicas, não é só em relação às revistas portuguesas de educação. A nossa revista. Eu lembro-me muito bem, esqueci-me de muitas outras coisas, mas lembro-me muito bem do primeiro número que lancei e do que disse, curiosamente, 2004, portanto, e do que disse. Porque também achava que estávamos a viver uma mudança de paradigma quase na questão da edição académica, porque a edição académica, tal como eu entendia, não sei se estava a entender bem, também não tinha nunca refletido muito sobre aquilo, mas aquilo que se traduzia, publicar um texto numa revista era o fim de um trabalho, não é? A pessoa produzia algum texto e ele ia ficar fechadinho numa revista muito bonita. Aliás, a nossa preocupação com a estética da revista era um pouco isso. Ela era um objeto quase de coleção, mais do que um objeto de trabalho, enfim. E eu lembro-me de ter dito, num dos lançamentos, o primeiro lançamento, creio que fiz, que as coisas estavam a mudar e que não era para
para ficar fechado o artigo na revista. Ali era uma plataforma de saída. Ainda nem se falava em plataformas online na altura, mas que era o ponto de partida do artigo. E que aquilo que era importante era a partir de agora. Portanto, eu também sou da área da leitura, e portanto eu disse aqui, o que interessa agora, o texto vai para os leitores. E esse percurso é que interessa, não é para ficar aqui fechado. E hoje acho que este suporte, suporte anula totalmente isso. Enfim, vou ver a revista, mas outras revistas também, ver quais são os textos, dou uma vista de olhos aos artigos, aos títulos, mas só vou, se eu usar, é só aquele que me interessa especificamente. E então acho que esta evolução descaracterizou um pouco o objeto de revista académica, tal como nós a conhecíamos, passou a ter outras funções. Foi mudando, e de facto foi mudando ao longo da minha direção e da Fátima, mudou, mudou, depois começou a acelerar rapidamente a mudança. E eu ainda tentei atrasar, na altura, por exemplo, por causa do online, não tenho nenhum problema com online, nenhum, mas era porque eu sabia que ia colocar tantos problemas de conhecimento, de conhecer mais coisas, temos que ter outro tipo de técnicos e vamos adiar isso até ser possível. E depois já não foi muito possível, não é? E portanto, como é que eu avalio? Eu acho que temos ganhos e temos perdas, não é? Temos ganhos porque ela de facto passa a ser mais o lugar do currículo de alguém que precisa ter ali o texto e de facto até precisa ter impacto e de ter citações, etc. Não sei como é que está isso, mas portanto aí ela com o Open Access e com esta disseminação ela atinge regiões muito mais afastadas. Mas, por outro lado, perde no objeto que eu gostava eu gostava do papel, gostava da revista, gostava da tarefa de preocupar-me com o gráfico, uma capa bonita, que ficasse bem, e isso foi tudo mudando por todas as razões. Não só colocadas pelas exigências da edição de ser online, mas também por questões de financiamentos que começam a escassear, não é? A revista não tem qualquer, ao contrário do Brasil, um programa de doutoramento, ter uma revista e a classificação Qualis. A classificação Qualis é obrigatório para avaliar, é um dos elementos que avalia programas de pós-graduação. E por isso é que todas as universidades no Brasil têm uma revista. Ora, em Portugal, ela nunca teve qualquer valor, apesar de muitas vezes ter discussões com os colegas, mas eles não consideram importante haver uma revista. Não consideram, nunca consideraram importante. Portanto, aquilo que nós fazemos é muito estranho, não é? Porque é uma tarefa voluntária, académica, que não tem qualquer impacto na avaliação do programa doutoral ou do centro de investigação. Nunca as avaliações do centro, tal como elas se conhecem, consideraram alguma vez a existência de uma revista. E, portanto, a nossa demanda dela ser cada vez de mais qualidade é apenas porque achávamos que uma revista devia ser de boa qualidade e devia estar entre as revistas internacionais de educação. Porque nós consumimos artigo, não consumimos revista. Nós hoje consumimos artigos. Sim, os artigos massificaram. Hoje consumimos artigos. E eu procuro um artigo, não procuro a revista. Eu quero saber, é um artigo, ponho uma palavra-chave, não vou procurar a revista. E isso aí é que me causa o problema. Portanto, às vezes penso, e já tenho conversado sobre isso, que era importante, eventualmente, a universidade ter uma editora, universitária, que é mais simbólico, não é? Porque, ao contrário do Brasil, em que
à editora, porque nenhuma revista é feita como a nossa é, porque ela, apesar de tudo, todas estas evoluções, ela continua a ser uma revista, digamos que artesanal, sim, não é? Sim. Feita pelas nossas mãos, aqui num gabinetezinho, sem ninguém, sem funcionários, sem aquilo. Não é o que se passa nas revistas académicas do Brasil. E, nesse sentido, a passagem para uma editora da universidade, que teria essa função, que não era uma editora académica, porque era da universidade, e que, eventualmente, aqui, no caso da Uminho, temos várias revistas a passar pela mesma situação, não é? De alguma precariedade já, e começa logo pelos funcionários. Quem é que vamos... Não pode ser o professor a fazer isto. E, portanto, quem é que... Temos que ter funcionário. Eventualmente poderia resolver, porque tinha um corpo de funcionários que podia responder a várias revistas, e ela tinha essa função mais simbólica de identidade da universidade. Mais do que a revista de artigo, não é? Aquilo que eu às vezes também sinto é aquela fragmentação dos artigos, por causa de ser por artigo. Por outro lado, também acho que há a fragmentação temática, não é? São as coisas mais desvairadas, não é? Que aparecem. É uma diversidade muito grande. É uma diversidade imensa e que eu digo. Pois deve ser, que cada vez mais. E então aquilo que nós já sentíamos há 10, quantos anos? 14, não é? Dia 2003, e que estávamos sempre a tentar justificar da heterogeneidade do campo. Eu acho nós argumentávamos quase como uma mais-valia, e eu acho que essa heterogeneidade agora está elevada ao expoente máximo e ainda é mais heterogéneo. Eu antes de vir dei uma vista de olhos aos índices, e de facto, e eu pensava, como é que eu organizava este número? Naquela lógica certinha de o texto transversal, e não é? Isso é quase impossível, não é? Quase impossível, porque depois com mais textos, eu não sei, neste momento está aí com 10 ou com 12, nós editávamos, era tudo muito mais simples, 6, 7, podíamos pôr cá fora uma revista com 6 artigos, não é? Sim. E então vejo esse futuro complicado, a este ritmo de exigência de mais números por texto, de mais números por ano. Nós não temos estrutura para isso, não é? Ela precisa ter uma estrutura profissional. E é esse futuro que eu vejo. Ou é a profissionalização total, mas como o centro em si não a pode profissionalizar, teria que ser numa instância superior. Depois, relativamente ao seu mandato, não sei se gostaria de partilhar connosco alguma situação caricata já que poderá eventualmente disse. Houve muitas, mas houve muitas. Há bocado estava a contar eu já sei qual é que me lembrei, por causa dos lançamentos, mas tive várias, não caricatas não, mas nós fazíamos os tais lançamentos aproveitando os congressos. E um dia era um congresso, já não sei qual era o congresso, mas sei que a fala final, penso que era a final, era do António Nóvoa. E ele era parcerista da revista, e dava pareceres. Eu cheguei ele já era, depois eu renovei o convite por 1 ou 2 vezes, e ele, sim, sempre respondeu aos pedidos de avaliação. E então coincidiu ele estar a fazer a conferência final e nós, esperem aí, não se vão embora, que temos que dar conta da revista, ou anunciar a revista. Estava a sair aquele número. O Nóvoa agarra na revista e abre a revista e diz: houveram. Epá. Bem, eu não sabia onde é que me havia de meter, porque a gente revia aquilo. E éramos nós, eu, a Fátima, as duas, e ela revia, eu revia, toda a gente ali, depois de fazerem não sei quantas pessoas a revisão, e eu revia outra vez e aquilo passou.